E aí, bom dia. Vamos lá, o nosso dia 11 de desafio, sabedoria para prosperar. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022. Ontem nós passamos a missão de você procurar uma pessoa para você ajudar, para você começar a ensinar para ela o que você tem aprendido e estar com ela nesses últimos 21 dias de desafio que faltam. Então, aquilo que você aprendeu hoje, você precisa compartilhar com essa pessoa, tá bom? Precisa compartilhar com ela. Para que, Wellington? Para que você possa avançar e prosperar mais rápido. Quem ensina, aprende duas vezes. Quem ensina, consegue ter discernimento do que está certo e do que está errado. Quem ensina consegue ajustar mais rápido o perfil, o caminho, e quem ensina consegue ajudar outra pessoa e, consequentemente, acaba se ajudando, tá bom? Quando você faz algo para alguém, o que você fez acaba voltando para você. Então, existem inúmeros benefícios de você poder escolher uma pessoa para estar ensinando para ela aquilo que você tem aprendido. Hoje eu quero trazer para você, a gente vai estudar um pouco sobre Provérbios 11. Lembra, o nosso desafio é Provérbios, o livro de Provérbios. E hoje a gente está no capítulo 11, tá bom? Capítulo 11. E eu quero trazer aí para a gente dois pontos. Um é aquilo que a gente deve evitar, ou deve literalmente não fazer no nosso dia. No dia de hoje e todos os dias da nossa vida. O outro ponto é aquilo que a gente precisa cultivar, ou seja, todos os dias colher para a nossa vida. O que a gente não fazer e o que a gente fazer. E tudo que eu estou falando para vocês aqui, vocês podem observar aquelas pessoas bem-sucedidas, não aquelas pessoas ricas, mas aquelas pessoas milionárias. Você vai perceber que existe um padrão nelas. Eu tenho alguns livros aqui que fala sobre as pessoas milionárias, as mentes milionárias. Esse e mentes milionárias. Esse aqui, O Segredo das Mentes Milionárias. São livros muito bons. Aqui, O Segredo, aqui embaixo. Certo? Desvendando os segredos de quem já ficou rico. Mentes milionárias. Então, assim, são livros que traz pra gente alguns padrões dessas pessoas. E se a gente deseja chegar lá, a gente precisa seguir também esses padrões. Se a gente deseja acessar a riqueza e aumentar o nosso padrão de vida, poder realizar tudo que a gente deseja, a tão sonhada liberdade financeira, a gente precisa seguir esses padrões. Dentro do que? Dos nossos princípios aqui, dos princípios de Deus que a gente estuda. Então a gente precisa seguir esses padrões, tá? E Provérbios tem muita coisa pra gente. O que a gente tá vendo é como se fosse uma semente de cada dia que a gente tá plantando. Uma semente de cada dia, tá bom? Primeiro ponto que eu quero trazer hoje. Bom dia, Paulo. O que não fazer, tá? Serão 4 pontos que nós não devemos fazer. 4 pontos que nós não devemos fazer. Ponto 1. Desonestidade. Gente, parece algo que é besteira, tal, mas quando a gente age de forma desonesta, nós estamos criando um buraco onde nós nunca vamos conseguir prosperar de verdade. Wellington, mas tem gente que é desonesta e tem dinheiro, fica rico. Tem, mas fica rico. E o ponto é que só o dinheiro não resolve a nossa vida. Entende? Se você quer ter só o dinheiro, existem outras formas de fazer isso sem a sabedoria. A sabedoria
que a gente encontra nos princípios de Deus, a sabedoria que a gente encontra no livro de Provérbios, a sabedoria que a gente encontra Tiago falando lá no Novo Testamento, é uma sabedoria que vem de Deus, o próprio Espírito Santo, entende? Então ele não vai dar apenas a riqueza. A gente tem que entender que a riqueza é consequência na nossa vida. A riqueza é consequência na nossa vida. Então, existem pessoas desonestas que conseguem ficar ricos, sem problema. O ponto é, eu quero apenas ficar rico? Será que isso é só o que importa na nossa vida? E os outros valores? Certo? E os outros valores? Quais são os seus valores de vida? Quais são os seus princípios de vida? Para quem trabalha em empresas, sabe quando o chefe pede para você fazer algo que vai ferir um valor seu? É isso que a gente tem que pensar. E a desonestidade, ela acaba atrapalhando muito. Então seja ou procure agir de forma honesta em tudo. A desonestidade é algo que rompe o seu relacionamento com a sabedoria. E lembra que desde o início a gente fala sobre relacionamento com a sabedoria? Desde o início a gente fala sobre o relacionamento com a sabedoria. Deixa eu te perguntar, você tem cultivado esse relacionamento diariamente? Você tem cultivado esse relacionamento diariamente? Você já falou com a sabedoria hoje? É um relacionamento, gente. Hoje eu já falei com minha esposa, já falei com Sofia, fui colocar a Sofia na cama, já falei com Sofia, acordei, já conversei com Deus. Você acredita que a cada dia que passa desse desafio eu vou tendo mais clareza do que eu preciso fazer? Também você pode ser assim. A cada dia que passa, eu não sei em que momento você está vendo esse desafio, mas se chegou só nessa aula, são 31 aulas. Assiste do começo, faz uma aula por dia e coloca em prática tudo que a gente está ensinando. Porque está servindo para você que está aqui comigo, está servindo para mim. Está servindo para mim. Dessa forma eu vou tendo clareza do que eu preciso fazer e do que não fazer. Porque eu já fiz esse desafio uma vez sozinho. Ano passado, 2021. No início do ano eu fiz esse desafio sozinho. E ele transformou em muito a minha vida. Por isso que eu decidi fazer esse desafio abertamente agora. Você pode estar assistindo pelo YouTube, por exemplo. Então, evite. Tem pessoas que é natural de dentro delas a desonestidade. Para elas, tanto faz. Mas, se for o nosso caso, a gente precisa evitar. Não é certo. E vai romper nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a sabedoria. Esse é o ponto 1, do que não fazer. No ponto 2, orgulho. Orgulho. Uma pessoa orgulhosa, o ego dela fala muito alto. Uma pessoa orgulhosa, o seu coração ele está tão inflado, tão cheio de si mesmo, que ele não consegue perceber quando está errado, quando outra pessoa chega para dar um conselho, um sábio conselho, porque é uma pessoa que sempre está certo, sempre está certo. Assim é o orgulhoso. Então cuidado também com isso. Nós devemos conhecer a nós mesmos. Nós devemos conhecer a nós mesmos. E o orgulho atrapalha. Muitas vezes a gente precisa fazer algo e a gente não faz porque o nosso orgulho não deixa. Ah, mas eu não vou falar com aquela pessoa porque ela me fez, sei lá, me falou alguma coisa sobre mim. Ah, eu não vou falar com aquela pessoa, ou eu não vou, sei lá,
pedir uma promoção, pedir um emprego, porque senão o que é que vai achar de mim? Ah, eu não vou pedir perdão à minha esposa, ao meu esposo, porque foi ele que errou comigo. Isso é orgulho. É o nosso ego. O nosso ego sempre vai querer ser maior, melhor do que as outras pessoas. E eu era uma pessoa orgulhosa. Eu achava que eu sabia de tudo. Eu achava que eu não precisava de ninguém. Eu sabia de tudo. E eu precisei quebrar isso. Hoje, gente, eu preciso de muitas pessoas à minha volta, pessoas sábias. Tanto para abrir empresas comigo, quanto para me dar conselhos, quanto para me mostrar quando eu estou errado. Mas você só consegue ouvir por exemplo, você precisa corrigir isso. Você só consegue ver quando você corrige o seu ego. Então cuidado com isso. Pessoas orgulhosas, elas podem também ficar ricas. Mas elas ficam ricas a preço de outras pessoas. Elas constroem o seu castelo em cima de algo que não é sustentável. No primeiro momento que aquela pessoa puder deixar ela, vai deixar. Não existe uma relação de confiança, como é que eu posso dizer? De fidelidade. Então o orgulho nos atrapalha. Às vezes aqui em Alphaville eu preciso conversar com alguém. Se fosse em outro tempo, eu diria, não, eu não vou conversar. Eu não preciso dessa pessoa para fazer isso. Eu consigo fazer sozinho. Entende? Mas não, eu vou lá, converso, escuto. Para que o meu ego ele possa ir sendo desmanchado. O meu ego possa ir cada dia mais sendo desmanchado. Até não ter mais espaço para ele na minha vida. Até não ter mais espaço. A gente está aí com um projeto de abrir uma empresa, a segunda empresa já, e eu preciso de investidor. Imagina uma pessoa orgulhosa procurando um investidor. Entende? Então, a gente precisa quebrar o ego que existe dentro de nós. Tem um livro até muito interessante. Gente, eu recomendo muito o livro porque são importantes. É conhecimento de forma barata. Aqui, ó. Ego Transformado. Ego Transformado. Um livrozinho pequeno, fino. Em 5 minutos você lê. A humildade que brota do Evangelho traz a verdadeira alegria. Ego transformado. Então nós precisamos quebrar esse ego que existe dentro de nós. Ele atrapalha a nossa prosperidade. E muito. Ponto 3 que a gente não deve fazer. Palavras de maldição. Palavras de maldição. A gente parece que tem uma língua que domina mesmo. A Bíblia fala sobre isso. A gente diariamente, e não é só amaldiçoar os outros, mas é amaldiçoar a nossa própria vida. A gente acorda pela manhã, já acorda, meu Deus, esse dia vai ser difícil. Veja, a gente já acorda dizendo que o nosso dia vai ser difícil. Como assim? A gente está trazendo palavras de maldição para a nossa própria vida. A gente acaba de acordar. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. A gente acaba de acordar e diz, esse dia vai ser difícil. Você está dizendo como vai ser o seu dia. Ah, meu Deus, esse dia vai ser pesado. Esse dia... Gente, você quer prosperar mesmo? Começa a trocar palavras de maldição na tua vida por palavras de bênção. Palavras de sucesso. Esse dia vai ser uma bênção. Esse dia eu vou conseguir produzir bem. Esse dia eu vou ter bons relacionamentos. Esse dia eu vou desfrutar com a minha família.
Esse dia eu vou conseguir colocar em prática os projetos que eu estou desenvolvendo. Mas é muito mais fácil a gente lançar palavras de maldição e a gente nem percebe isso. Aí depois a gente não sabe porque a nossa vida não anda. Depois a gente não sabe porque a gente não prospera. Porque a gente trabalha tanto e não sai do lugar. Quando a gente recebe o salário, o que é que a gente diz? Eita, o salário esse mês não vai dar para nada. Entende? A gente tem que mudar aquilo que sai da nossa boca. Se você não acreditar que o seu dia será maravilhoso, ele não vai ser. Então, quando você acordar, a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer por mais um dia, todo dia que eu acordo. E não necessariamente quando eu levanto da cama, gente. Mas, por exemplo, a gente vai aqui 6h27, eu acordo de 6 horas. 10 para 6. Hoje eu acordei 5h30. Não consegui dormir mais. Mas a primeira coisa que eu acordo, quando bate essa consciência, acordei, é bom dia, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa manhã. E ali eu fico meditando, conversando com o Senhor na cama. Mas a gente precisa agradecer mais. É o que eu estou corrigindo em Sofia. Parece que é natural das pessoas reclamarem mais. E eu estou procurando ensinar para ela, filha, ao invés de reclamar, agradece. Na hora da comida, não quero comer. Filha, agradece. Eu não quero assistir isso. Filha, agradece. Entende, gente? Quando a gente começar a mudar isso na nossa vida, a nossa vida também começa a mudar. Lembra da atitude mental positiva que eu já ensinei para vocês? A atitude mental positiva é quando, mesmo as coisas dando errado, eu aprendo com elas e eu sou positivo com elas. Mesmo quando as coisas dão errado, eu aprendo e eu sou positivo com elas. Atitude mental positiva. Coisas erradas vão acontecer, podem acontecer na nossa vida. Não estou dizendo que não vai acontecer. Mas o ponto é como a gente vai reagir a isso, a essas coisas. Entre a atitude mental positiva. Mas trazer palavras de maldição para a nossa vida e para a vida de outras pessoas não faz sentido. Qual a felicidade nisso? Pelo contrário, ela vai drenando a nossa energia. Drenando. E se a gente não tiver cuidado com isso, todo dia a gente vai estar drenando energia que poderia ser usada para outra coisa. Que poderia ser usada para você criar, abrir um negócio para você, criar um projeto para você. Mas a nossa energia é drenada e a gente nem percebe. E o quarto ponto do que não fazer para prosperar é mentiras. Mentiras. Sabia que tem pessoas que são viciadas em mentira? Elas não conseguem controlar. O tempo todo é lançando mentiras. O oposto da mentira é a verdade, correto? E a Bíblia diz que em Deus, Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Só que o oposto disso é que a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então qual o sentido? E outra, não existe, não, foi só uma mentirinha. Toda mentira, ela vai puxar outra mentira. Todo abismo vai puxar outro abismo. Se a gente entender isso, esses pontos que eu estou te passando hoje, na segunda-feira, e esses pontos são importantes para a nossa vida, para a nossa semana, para a nossa vida. Se você colocar em prática, nesses 31 dias de desafio, eu já disse lá no início, coloque em prática, você vai ver o resultado seu em 1 ano. Mas eu quero o resultado hoje. Não existe. Não existe a fórmula mágica para você prosperar em 1 dia. Não existe. Mas se você quer construir algo forte, algo sólido, algo consistente, esse desafio é para te ajudar.
31 dias. Então, a mentira, ela nos leva para um abismo, e esse abismo vai puxando outro abismo, e a gente não consegue sair de lá. E observa, o abismo é para baixo. Mas quando a gente vive a verdade, a gente está se conectando com o alto. Entende? Tem um outro livro que eu recomendo também. Cadê? Aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo. Ok? Mais Esperto que o Diabo. Fala muito sobre isso. Sobre o nosso posicionamento. Sobre o que a gente deve evitar. Sobre a mentira. E eu já disse isso aqui, eu digo novamente. Eu nunca tinha lido esse livro, sabe por quê? Porque eu era muito religioso. Olha o nome do livro, Mais Esperto que o Diabo. E eu dizia, e eu quero ser mais esperto que o diabo? Mas aqui, se você ler esse livro aqui, já leu, né, Vanessa? Muito bom. Se você ler esse livro aqui e ler com calma, você vai perceber muitos motivos que a gente não prospera estar aqui. Muitos estão aqui. Mas a religiosidade não tinha me deixado. Não tinha me deixado ler esse livro. Então, eu recomendo livros para vocês lerem também. A Bíblia é importante? É importante. A Bíblia vai trazer alimento para a nossa alma. Todo dia devemos sim meditar nela. Esse estudo, a gente está com base em Provérbios. Mas procure também ler livros que vão te edificar. Lembra que eu falei qual as 12 áreas as 12 áreas da prosperidade? Qual delas você quer melhorar? Qual delas você quer prosperar? Você precisa prosperar. Relacionamento, você precisa prosperar. Profissional, financeiro, emocional, espiritual, com filhos, com a família. São 12 áreas. Você vai ler livros que vão te ajudar nessas áreas que você precisa. Sobre finanças, para você melhorar a sua vida financeira, tem que ler livros sobre finanças. Para te trazer ali clareza do que precisa ser feito. Ok, gente? Então, evita mentiras na tua vida. Pague o preço que for, mas fale a verdade. Pague o preço que for, mas fale a verdade. Ok? Então eu falei esses 4 pontos do que a gente deve evitar, com base no que a gente está meditando em Provérbios 11. A gente está estudando hoje Provérbios 11. Desonestidade, orgulho, palavra de maldição e mentira. Essas 4 atitudes você deve evitar a qualquer custo, todo dia da sua vida. Em contrapartida, a gente tem os 4 pontos que a gente precisa cultivar diariamente. Diariamente você precisa cultivar. E já que eu terminei com a mentira, o oposto da mentira é a verdade. Então, o primeiro ponto que nós devemos cultivar é a verdade. A qualquer preço. Ah, Wellington, mas se eu falar a verdade, eu vou perder a admiração do meu amigo, da minha amiga. Se eu falar a verdade, minha esposa vai ficar com raiva de mim. Fale a verdade. Porque na verdade vai existir o perdão. Vai existir uma cura para a sua alma. Fale a verdade. Que a sua vida ela seja construída em verdades. Um castelo fortificado em rochas. Um castelo, bom dia Mirella, um castelo fortificado em rochas. Porque senão, gente, a gente pode até construir algo, mas se for com base na mentira, uma hora ou outra vai desmoronar. Então, foca na verdade. Foca na verdade. Segundo ponto que a gente deve cultivar diariamente é a justiça. Ser justo. Ser justo é quando eu... Então, existem 2 justiças. A justiça do homem e a justiça de Deus. Qual a diferença delas? É que a justiça do homem é o seguinte. Se alguém te fala
algo que você não gosta, uma palavra forte contra você, naturalmente a nossa justiça é devolver essa palavra com outra palavra. Por exemplo, aquela pessoa, imagina que uma amiga sua falou, você tá muito feia, você tá muito isso, sei o quê. Naturalmente, por a gente não gostar, bom dia, Karina, naturalmente nós vamos devolver com uma outra palavra de agressão. Mas a justiça de Deus, Jesus nos ensinou isso muito bem, é quando alguém te bater a face, ao invés de você revidar, você vai dar a outra face. Isso não fala de, mas deixa de ser besta. Não, não é sobre isso. É sobre alguém te fazer um mal e você amar aquela pessoa. A justiça de Deus, a balança é diferente. É diferente. É pelo amor que a gente conquista. Não é pela guerra. Não é pela guerra. Então o mal, ele é vencido com o bem. E aqui tem um versículo que eu quero ler, esse versículo para você, que ele é muito forte, sobre a justiça. Deixa eu ver aqui. Sobre a justiça, honestidade e generosidade. Quando você faz o bem a outra pessoa, faz o bem a si mesmo. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. Então você percebe que não adianta eu revidar o mal com o mal. Eu preciso ser justo e não é a justiça humana, é a justiça de Deus. Jesus disse, olha, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Jesus estava revidando todo o mal que ele estava recebendo. Estava revidando com o bem, com o perdão. Se você quer crescer, progredir, prosperar, gerar riqueza, você precisa ser uma pessoa justa. Cuidado com as balanças. Aqui fala, no primeiro versículo de Provérbios 11 fala sobre isso. Cuidado com as balanças desonestas. Os pesos justos lhe darão prazer. Os pesos justos lhe darão prazer. Eu nunca me esqueço, gente. Um dia eu estava vindo da Paraíba para Pernambuco com um casal, suas filhas e tal. E a gente entrou numa cafeteria, tomamos café. E aí nós saímos. Quando a gente já estava indo para o carro, um pouquinho distante já da cafeteria, íamos caminhando. Aí aquele homem, ele olhou para a filha dele e ela estava com, não sei, um bombom. Acho que ela tinha tomado um café e não tinha dito para ele. E ele disse, mas fulana, você não me avisou, eu não paguei isso. Ele parou, voltou na cafeteria e fez o pagamento. Isso é ser justo, na justiça de Deus. Se fosse outra pessoa, uma pessoa, por exemplo, desonesta, e aí a gente já entra no ponto da honestidade, tá? Tanto a justiça quanto a honestidade, você precisa ser honesto. Ele voltou, foi lá no caixa e disse, olha, teve esse consumo e eu não paguei. E aí ele pagou o consumo. Eu lembro que recentemente eu estava aqui na padaria, e aí a gente compra várias coisas e vai botando naquela comanda quadrada. Não sei se você sabe o que é. Que tem o QR Code, que tem o código de barras. Tudo que você pega vai pistolando. Tum, tum, tum. A gente foi almoçar. E aí, na hora que eu fui pagar, a menina me cobrou o valor. Aí eu fiquei pensando, tá pouco esse valor. Foram 3 almoços, eu, Viviane e Sofia. Tá pouco esse valor. Eu voltei. Eu disse, moça, o valor tá errado. O valor que você me cobrou está errado. Mas na cabeça das pessoas, já é algo, quando você diz que está errado, na cabeça da pessoa já tem uma coisa, mas eu cobrei a mais. Aí você veio questionar, não, tá certo. Eu disse, não, moça, calma. Você cobrou a menor. Você cobrou a menor. Foram 3 almoços e veja aí, você só cobrou 2. Aí tinha faltado o almoço de Sofia. Mas entenda, tanto a justiça, quanto a honestidade, quanto a verdade, quanto a generosidade que a gente vai falar agora, são os 4 pontos que vão te fazer crescer e muito em relacionamento com a sabedoria. Se os 4 primeiros pontos, o que a gente não fazer, nos afastam da sabedoria,
Esses 4 pontos que devemos cultivar diariamente vão nos aproximar. Eu digo a você, não tem coisa melhor do que você ser íntimo, se aproximar da sabedoria. Quando você age com justiça, a sabedoria olha assim e diz, esse é um dos frutos. Se você for lá para, acho que é Efésios ou é Gálatas, você vai ver os frutos da justiça, honestidade. Vou até procurar aqui. Então entenda, seja honesto, cultive a honestidade todos os dias na sua vida. Todos os dias na sua vida. Você vai prosperar, você vai crescer, sua família, tudo vai começar a fluir na tua vida. Mas a gente não pode abrir mão desses valores. Isso são valores, gente. São princípios de Deus para a nossa vida. Princípios de Deus para a nossa vida. Acho que é Gálatas 6:22. Deixa eu ver aqui. Gálatas 6:22. Não tem 22. Achei. É Gálatas 5:22, diz assim. Gálatas 5:22. No 19 ele fala as obras da natureza humana, o que a gente deve evitar. Mas no 22 ele diz os frutos do Espírito. Mas quando o Espírito Santo, ou seja, quando a sabedoria controlar as nossas vidas, entenda, a sabedoria ela está em nós, ela vai nos guiar. Nenhuma outra linguagem é quando você decidir andar com a sabedoria e dar ouvido ao que ela nos fala, vai gerar isso aqui. Quando a sabedoria controlar as nossas vidas, ela produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entenda. Nós precisamos cultivar diariamente. Se nós dizemos que agora eu sou uma outra pessoa e eu quero construir uma vida sólida, eu quero construir uma riqueza sólida, a gente precisa entender quais os valores que nós estamos construindo. E a gente não pode abrir mão nunca desses valores. A gente não pode. Seja honesto a qualquer custo. E o último ponto que nós devemos cultivar diariamente, é a generosidade. Seja uma pessoa generosa. 11:24 diz assim: quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acaba na pobreza. A pessoa generosa sempre terá mais e mais. Ela receberá de volta todo bem que fizer a outras pessoas. Então veja, é um princípio bíblico ser generoso. Deus ele foi generoso quando ele tirou o sopro da vida dele, deu para Adão, deu para o homem. Desde o início a gente vê isso muito forte. Aí Deus tirou da costela de Adão e fez a Eva. E assim o tempo todo Deus nos mostra isso, a generosidade. Ser generoso, compartilhar, repartir, dividir, transbordar na nossa linguagem de hoje. Toda vez que você fala em transbordo, é isso, você está dividindo alguma coisa. Você está repartindo alguma coisa. Eu estou transbordando hoje com você conhecimento. Eu estou repartindo um conhecimento que eu tenho adquirido. Eu estou transbordando com você. Porque muitas pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro para repartir. E quem disse que a generosidade só existe no dinheiro? Qual o conhecimento que você tem que pode ajudar outra pessoa? Por isso que a gente falou ontem, o desafio de ontem foi, encontre uma pessoa, para você todo dia ajudar ela a crescer até o final do desafio. Isso é ser generoso, é você receber um conhecimento e não reter ele só para você, é o que fala aqui. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, não é esse. Tem o que fala sobre o rio.
que fala como um rio. Nós somos o rio, eu já falei isso para você, que devemos deixar fluir a água. E a generosidade faz parte disso. Você tem um conhecimento, você tem o seu tempo que pode usar para servir alguém. Você tem os ouvidos para ouvir. Sabia que hoje uma das maiores necessidades que as pessoas têm é de serem ouvidas? Então entenda, para prosperar nós temos que ser generosos. E eu não estou dizendo para você tirar o dinheiro da sua casa, tirar comida da sua casa para dar para outras pessoas. Se você tem a abundância, sim, você deve fazer. Mas eu sei que as coisas estão difíceis, gente. Eu sei que a maioria das famílias estão endividadas. Estão passando, estão vivendo ali no limite. E eu digo mais, se você está assim, não tire da sua casa para dar para outras pessoas. Porque você vai estar tirando algo que é para você sobreviver. Mas você tem o seu tempo, a sua energia, um abraço, um sorriso. Você tem palavras de positividade para dar para outra pessoa, palavras de bênção. Você tem a justiça para cuidar de outras pessoas, a honestidade, a verdade. Cultivar relacionamentos sólidos, independente do dinheiro. Você vai prosperar. Você vai ter pessoas orando por você. Lá em Pernambuco nós ajudamos muita gente. Algumas não estão nem aí, mas eu sei que outras oram por nós até hoje. E a gente não ajuda esperando receber. Mas quando você faz, está escrito aqui. Quando você faz, volta todo bem. Volta para você. Entende? Então cultiva a verdade, cultiva a justiça, a honestidade e a generosidade todos os dias. Todos os dias a qualquer preço. Evita a desonestidade, o orgulho, palavras de maldição e mentiras. Evita isso. Tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre riqueza. Capítulo 12 amanhã. A gente vai falar sobre riqueza. Então não perde. 6:27. Hoje, o desafio de hoje é você meditar Provérbios 11. Wellington, mas eu não sou religioso, eu não sou cristão. Não tem problema. Você não lê outros livros? Então lê como se fosse um livro que você deseja conhecer o conteúdo. Mas vai com o coração aberto, vai com a mente aberta. Medita. Lê com calma. São 31 versículos. Rapidinho você lê. 5 minutos você lê. Aí vai lá e lê de novo. Aí pega um lápis, uma caneta e vai riscando. Ó o meu. Todo riscado. Minha Bíblia é toda assim, gente. Minha Bíblia é toda assim, toda riscada. Porque você vai estudando. For passando aqui, você vai ver. É toda assim, é toda assim. Porque você vai, tirando dúvidas. Poxa, que palavra é essa? O que essa palavra quis dizer? E é dessa forma que nós vamos aumentar o nosso nível de sabedoria. Então faça os desafios todos os dias. Então o desafio de hoje, a missão de hoje é meditar no capítulo 11 de Provérbios. E eu vou colocar o mapa mental no grupo. Você precisa identificar quais dos atos que não deve fazer você ainda tem, entre desonestidade, orgulho, palavras de maldição e mentira. Você vai identificar e eliminar isso da tua vida pela raiz. Toda vez que então falar uma mentirinha, não fala. Toda vez que você tiver a oportunidade de usar de forma honesta, justa, faça. Então, meditar em Provérbios 11, verificar quais dessas ações não fazer você ainda tem e extrair elas da tua vida, e verificar ou cultivar durante o seu dia hoje, as ações que a gente deve fazer diariamente. Você vai cultivar elas hoje. A partir de agora já. Terminou aqui, que eu vou mandar o mapa mental no grupo, você vai encaminhar para uma pessoa, aquela pessoa que vai caminhar com você durante 21 dias. Você vai encaminhar para ela, você vai tirar 1 minuto do seu dia, vai mandar um áudio para ela. Fulano, olha,
hoje a gente deve fazer isso, isso, isso e evitar fazer isso, isso, isso. Compartilhe o que você aprendeu. Tá bom? Amanhã às 6h27 a gente vai estar aqui novamente. E beijão no teu coração. Deixa eu tirar um print. Vou tirar um print. Nunca mais eu tirei print. Print. Pera aí.